Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte e vamos voltar aqui com a nossa aula 2 sobre sequências e padrões. Então vamos lá. Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho da história. Então, uma das sequências de números mais famosas é aquela composta pelos números de Fibonacci. Pessoal, bem interessante essa sequência. Ela é encontrada na própria natureza, como mostra as figuras aí. E antigamente, alguns estudiosos da época identificavam que nós tínhamos uma sequência que identificava o grau da beleza, chamado de número áureo ou número ouro. Então, se você tivesse essa sequência como aqui no quadro da Mona Lisa, você era dito que era uma pessoa bela para a época. Tá certo? Então, bem interessante essa história, vocês podem se aprofundar aí sobre a sequência de Fibonacci. Além do mais, é possível encontrar essas sequências em mercados financeiros, né? Análise de mercados financeiros, na ciência da computação, pessoal, muito comum utilizado, e na própria biologia, né? Com as plantas, por exemplo, observem aqui que nós temos A, B, C e D, né? Essas folhas em uma haste, elas representam uma sequência. Por exemplo, na biologia, nós chamamos na letra A aqui de alternadas. Na letra B, a gente chama aí de opostas, né? Folhas opostas. Na letra C, nós chamamos aí de opostas dísticas. E na letra D, nós chamamos de verticíladas. Ok? Verticíladas. Muito difícil esse nome, mas é esse nome aí para a letra D. Ou seja, existe uma sequência aí na própria natureza, né? Nas árvores, nas folhas. E aqui eu trouxe para a nossa região, bastante conhecido, a folha de coqueiro. Pode perceber que existe uma sequência, né, na formação dessas folhas, desses galhos aí. Beleza? Como é interessante. Também foi citado a sequência de Fibonacci em 1202, né, com o problema dos coelhos, no livro de Liber Abbas. Então ele dizia o seguinte: um casal de coelhos torna-se produtivo após 2 meses de vida, e a partir de então produz um novo casal a cada mês. Bem interessante essa história. Então vamos entender o seguinte: eu tenho um casal de coelhos, certo? Então o A é o período não produtivo, B é o período de gestação. Então nós temos aqui, ó, o casal de coelhos, depois de 2 meses, né, um período não produtivo, realmente ele produziu, né, um casal de coelhos. Então um casal de coelhos, veja que agora ele está no período de gestação, né, um casal de coelhos, então ele vai gerar o quê? 2 casais de coelho, certo? Lembrando que B é o período de gestação, então neste caso aqui, por exemplo, eu tenho 2 casais de coelho. Esse casal de coelho vai gerar esse outro casal, que vai estar no período de gestação, que vai gerar outro casal de coelhos. E aí percebam que eu tenho uma sequência 2, 3, 5, certo? E continua a sequência com 8, 13, 21. E aí a gente pode determinar uma sequência padrão para essa reprodução dos coelhos. Bem interessante essa história, pessoal. A representação numérica determinada por padrões através da reprodução animal. Beleza. Mas para determinar essas sequências, a gente precisa muitas vezes determinar uma fórmula geral ou uma fórmula do termo geral. O que é isso? É a fórmula que gera esses problemas. Então, uma sequência numérica pode ser determinada por uma lei de formação. Essa lei de formação é a fórmula que associa a cada número natural n diferente de zero, né, um termo a índice n igual a f de n, a função n.
O termo A índice n é também chamado de termo geral da sequência. Ou seja, é aquele termo que vai dar todas as possibilidades de determinar essa sequência. Então vamos logo aqui no primeiro exemplo. Então veja só, a lei de formação da sequência de números ímpares. Você sabia que existe a fórmula para determinar a sequência dos números ímpares? Não? Então está aqui, ó. Qual é a fórmula para gerar os números ímpares? Essa aqui. F de n é igual a 2n menos 1. Com n pertencente, quando você vê esse símbolo aqui, ó, n pertencente aos naturais, e esse símbolo aqui, o asterisco, quer dizer com exceção do zero. Beleza? Então vamos lá. Então n pode ser, certo, qualquer número, desde que não seja o zero. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, f de 1. Olha só. N não pode ser zero, pessoal. Então eu vou ter 2 vezes 1 menos 1. Quanto é isso? 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Olha o nosso primeiro número ímpar. Vamos pegar agora f de 2. O que é que nós vamos ter? 2 vezes 2 menos 1. Veja que eu estou substituindo aqui na fórmula. Tá? Então 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Olha o nosso segundo número ímpar. Se eu for determinar f de 3, n sendo 3, eu vou ter 2 vezes 3 menos 1. 2 vezes 3, 5 menos... 2 vezes 3, desculpe, 6 menos 1, 5. Veja o nosso terceiro número ímpar. Bom, e aí por diante, né, pessoal? E aí por diante. Beleza? Então, essa é a fórmula que gera a sequência dos números ímpares. Não esqueçam disso, tá? Bom, então vamos a mais um exemplo. Dada a sequência de múltiplos de 6, né? 0, 6, 12, 18, 24, 30, e aí por diante, qual é o termo geral? Então, pessoal, aí ele está perguntando qual é a fórmula que gerou essa sequência aqui. Como é que eu vou descobrir essa sequência? Tá? Agora, entenda o seguinte. Ora, se são múltiplos de 6, eu tenho que lembrar da tabuada de quem? De 6. Concordam comigo? Olha. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Bom, mas aí vocês lembram que n, tá? N pertence aos naturais, com exceção do zero. Então, esse número aqui não pode ser zero. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa sequência aqui, ó, para ficar mais claro. Eu vou pegar, eu vou criar uma sequência, ó, 1 menos 1. Por que 1 menos 1? Porque 1 menos 1 dá 0. E aí eu vou ter o quê? 0 vezes 6 vai dar o quê? 0. Ou seja, eu vou chamar isso aqui, pessoal, de n. Certo? Então, eu vou ter 2 menos 1. Olha só. 2 menos 1 vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Certo? 6 vezes 3 menos 1. Né? 3 menos 1 dá 2. 2 vezes 6, 12. Isso quer dizer o seguinte, ó. Preste atenção aqui. Eu vou montar a minha fórmula agora. Qual é a fórmula que gera os múltiplos de 6? Vai ser 6 vezes... Eu não chamei de n? N menos 1. Pode substituir qualquer valor aqui que você vai achar um múltiplo de 6. Então, aí a gente chama de fórmula do termo geral. Então, a fórmula do termo geral vai ser A índice n, certo? Igual a 6 vezes n menos 1. Tá certo, pessoal? Espero que tenham compreendido. Vamos resolver mais questões, certo? E já vamos trabalhar um exercício. Muito bem, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Beleza? Não guardem dúvidas. Valeu e até a próxima.